Seja bem-vindo ao Café e Consciência. Hoje temos as convidadas Mariana Moraes, Natália Aguilar e Nívia Simono, representantes do Maio Furtacor de São Paulo. Vamos falar sobre saúde mental materna importa. Meninas, obrigada por terem aceito o convite. Eu acho que esse assunto é muito importante, tem que ser falado e divulgado. A gente que agradece, Aline. Obrigada pelo espaço para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre essa causa. Que é muito importante, né? Então, o que é Maio Furtacor, Nívia? Conte-nos. Como que chegou a esse nome? Não sei. Conte-me, vai contando para nós como que aconteceu tudo isso. Então, Como que é o movimento? O movimento do Maio Furtacor, ele é um movimento nacional, né, que começou em 2021. Então, a gente está no 5º ano já desse movimento. Nós somos mais de 250 representantes no país, né, e a gente conta também com representantes em mais de 8 países, fora o Brasil. Então, apesar de ser um movimento nacional, a gente já quebrou barreiras aí, né. O movimento do Maio Furtacor, ele surgiu para que a gente possa fazer uma conscientização da população acerca da causa da saúde mental materna, né? Porque hoje a gente tem 1 em cada 4 mulheres sofre de depressão pós-parto, né? Essa depressão pós-parto pode levar, assim, nos extremos do suicídio e do infanticídio. Então, é algo que é muito grave e muito sério, que a gente precisa falar, por conta que a nossa sociedade, a gente vive em muitos tabus ainda, né? E então, assim, essa causa surgiu para a gente poder conversar mais sobre isso e falar com as pessoas sobre a importância de a gente olhar para a mãe, né, e cuidar dela. Então, assim, o nome do movimento é Maio, por causa do mês das mães, né? E Furtacor, porque é uma cor que ela precisa da luz para ela poder ter um tom, né? E conforme a incidência da luz, ela muda de cor. Assim como a maternidade, a gente tem várias cores, várias nuances, né? Dependendo da luz, do cuidado que a mãe recebe nessa maternidade. Nós temos, então, por conta disso, o tema desse ano é saúde mental materna é um direito de todas, né? E com esse motivo, assim, a gente parte também da ideia de que a gente não consegue mudar as coisas se a gente não tiver construções de políticas públicas que abarquem as necessidades dessas mães, né? Então, assim, como a gente tem várias nuances da maternidade, então com a campanha, a gente vai com várias frentes, né? Então, tem as mães solos, as mães atípicas, as mães negras, as mães indígenas. Então, assim, a gente vai olhando para vários tipos de maternidade, mas a gente não consegue solucionar sem o apoio do governo também. Então, para isso, a gente tem as leis também do Maio Furtacor. Hoje, a gente já tem mais de 150 leis aprovadas entre leis estaduais e municipais, que dão força para a gente no mês de maio, para que a gente consiga ampliar essa conscientização, né, na população e também através dos profissionais de saúde que estão atendendo as mães, né. Que mais que a gente pode falar? Onde começou? Começou em Curitiba com duas mães, né? Uma psicóloga e uma psiquiatra. Então, a Nicole Amorim, que era psicóloga, e a Patrícia Piper, que é a psiquiatra. Elas se conheceram na porta da escola dos filhos dela e começaram a falar, porque em 2021 a gente estava em pandemia, né? Então, foi um momento em que a saúde mental materna ficou muito em evidência ali, né? Os problemas com a saúde mental materna. Então, onde tudo caiu sobre a mulher, que ela ficou com todo mundo em casa, tendo que dar conta, às vezes, de trabalho, filho, casa e todo o resto, e muitas acabaram tendo mesmo um burnout materno, né? E aí, da importância, então, da gente conseguir falar sobre isso e das mães não se sentirem tão culpadas por se sentirem sobrecarregadas e por não darem conta e por se cobrarem, né? Então, a campanha vem para a gente desromantizar a maternidade,
né? Falar que realmente não dá para a gente cuidar de uma criança sozinha ou responsabilizar uma única pessoa para dar conta de tudo ali, né? Então, a maternidade, ela precisa ser dividida, né? A gente fala assim que a gente precisa de toda uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Um provérbio africano que fala. E assim a gente é. Então, a gente precisa que toda a sociedade se responsabilize pelos cuidados da criança e desse olhar para a mãe, né? E aí, então, o movimento foi crescendo, ele é um movimento suprapartidário, a gente fala que, né, tá acima de qualquer partido, a gente não tem uma liderança, assim, de política, né? Nós somos um movimento também laico, que então nós não temos uma religião que a gente, né, prega ali, e ela é uma campanha aberta, ou seja, qualquer pessoa pode participar, né? Não precisa ser profissional da saúde, nem envolvido com essas questões, mas qualquer pessoa, assim, você vai numa festinha de aniversário do seu filho, começar a falar sobre isso, você já está participando da campanha, porque é um modo da gente trazer esse assunto à tona, Já tá divulgando, né? divulgando e desromantizando a maternidade. Então, né, a gente, claro, tem a parte que é gostosa da maternidade? Tem, mas a gente também precisa olhar para o lado B dessa maternidade, que às vezes não é tão bonita assim, né? Ela existe e precisa ser cuidada, né? Então, assim, hoje o que a gente tem é que as mães, elas escondem um pouco esse lado B com vergonha, com culpa de não estar dando conta, de se achar incompetente muitas vezes, e isso vai frustrando e acarreta, assim, situações de muito, as meninas vão falar depois, assim, né, dos fatores emocionais que causam nas mães e que vão trazer consequências para os filhos e para a sociedade, né? E isso também não querendo entrar muito, mas já entrando na questão que a Mari vai trazer, de onerar o governo, né? Então, assim, é uma bola de neve. Então, se a gente conseguir cuidar das mães no início, antes que isso se desenvolva numa depressão, num transtorno maior, a gente também consegue economizar dinheiro da sociedade, vamos dizer assim, né? E outros aspectos também emocionais e de desenvolvimento das pessoas que vão trazer também benefícios para nós. Então, essa campanha gira em torno disso. Então, todos estão convidados para se juntar a nós também. Uhum. Eu acho que tem uma coisa de dar voz a esses sentimentos da maternidade, né? A gente tem todo esse lado da campanha que pensa em políticas públicas, mas de trazer essa conscientização não só para os profissionais, mas para essa mulher que está passando por isso e permitir que ela entenda que é normal passar por algumas coisas, que é normal sentir, né? A gente fala dessa ambivalência da maternidade, né? É normal você sentir medo, é normal você sentir frustração. Então, todo mundo fala da maternidade como se fosse tudo muito lindo, né? Então, a mulher se culpa por não estar sentindo aquele amor, aquela beleza, vendo tudo florido na maternidade. Então, um dos objetivos da campanha é esse também, para que essa mulher entenda que existe o lado B da maternidade e que a gente pode falar sobre o lado B, né? Que é muito velado, é muito silenciado. Então, a gente percebe até uma dificuldade, né, das mulheres pedirem apoio, pedirem ajuda, porque aí, quando você está pedindo ajuda, é como se você estivesse fracassando como mãe. E aí, a gente fala muito sobre esse outro lado da maternidade, sobre o lado B, que é para realmente trazer e falar assim, olha, eu passei, você pode passar, a Nívia passou, todo mundo passa por essas situações, a gente só não fala. Então, quando a Nívia fala assim, você pode falar numa mesa, né, na festinha da escola, é sobre isso, é sobre as pessoas entenderem que é normal também a gente passar por alguns desafios na maternidade e que precisa ser falado, né, pra gente evitar complicações mais na frente. E aliás, assim, né, muitos desafios, né, eu diria que, assim, eu não acredito, né, que nesse período inicial, né, de uma maternidade, eu acredito muito que a mãe, não existe só o recém-nascido, existe uma mãe recém-nascida também, que tá ali, né, buscando aprender também ali junto com seu filho, a como que vai se dar essa dinâmica. E se a gente for pensar, né, todo o processo de mudança, ele vai gerar um estresse, ele vai gerar um certo caos ali na nossa vida. Então, vai ter, né, uma ansiedade, vai ter um estresse, vai ter um sofrimento. Porque a maternidade, você pode ter a maior rede de suporte do mundo, né? Se você está ali, né, presente na vida do teu filho, né, querendo estar ali, né, afetivamente presente, você vai precisar,
né, abrir mão de algumas coisas, né, dessa vida que você tinha anteriormente para estar nesse papel de mãe. E eu acredito muito que dificilmente a gente tem uma mãe que não passe por esses momentos. Então, eu acho que é meio que é isso que a Mari falou, né? É um tema que fica muito velado. É que você escuta muito. Nossa, queria tanto um bebê, Pois agora tem um é, bebê, tá aí, é. ó. Mas a Né? questão Sogra, é, mãe, tipo, né? Ai, queria tanto um bebê, agora tem um bebê, tá saudável e é. não entende porque a pessoa não está bem, né? Mas a questão é que uma coisa é uma coisa e E outra outra coisa coisa é é outra outra coisa. coisa, É né? para além, né? É para além, né? É as pessoas entenderem que sim, eu continuo querendo o meu bebê, eu amo o meu bebê, né? Não troco essa vida, mas Algumas coisas são difíceis, algumas coisas são né? difíceis. Continuam sendo. Né? Eu tô cansada, né? Eu queria dormir, não consigo, né? Eu acho que são coisas que coexistem juntas. E mexem com coisas assim que são fundamentais, né? Assim, é uma necessidade básica o ser humano dormir. Pois Então, é. assim, e deixa você no extremo, né? Bem assim, sensível em vários aspectos. Então, assim, aí a pessoa vem conversar com você alguma coisa, você já chora. Aí você fala, meu, por que que eu tô chorando? Por causa, às vezes, assim, porque você pôs a xícara aqui e não pôs aqui. Sabe? Você fala, meu, por que que eu tô assim? E você não entende. Se você conversa com alguém, você começa a entender, então, que não é só com você que isso aconteceu, você se sente um pouco mais normal. Agora, se você não fala com ninguém e você acha que aquilo só acontece com você, você passa uma maternidade muito solitária, Uhum. né? E se sentindo muito mal por isso. E é isso que a campanha quer que faça, que a gente normalize essas coisas para que as mães consigam falar abertamente sobre isso sem se sentirem julgadas, sem se julgarem, porque também existe a autocrítica que às vezes é muito pior do que o outro fala, né? E possa ser discutido isso e aliviar, pelo menos, essa carga na mãe, né? E ela possa, então, conseguir desenvolver uma maternidade um pouquinho mais Possível, né? mais possível, Maternidade exatamente. possível, né? Isso. Cada um vai ter, né, a sua forma de maternar, né? Não existe um jeito certo, né? Mas eu acho que é importante que a gente entenda que as demandas de cada maternidade, de cada realidade vão ser demandas diferentes. Né? Até porque tem o parceiro, né? Tem essa criança que chega, que é o desconhecido. São vários fatores que mudam, né? Às vezes não tem o Às parceiro. vezes não tem o parceiro. Então, assim, são várias nuances, e assim, como que nós, enquanto sociedade, a gente julga alguma mãe se a gente não conhece a realidade dela, ou mesmo se a gente conhece, a gente não sabe o que está passando dentro dela, o que que ela está pensando, quais são as preocupações, quais são os medos. Tudo isso, né, influencia no modo como a gente enxerga a maternidade, como a gente sente que se a gente tem ou não apoio das outras pessoas, né, quão fortalecida a gente está. Às vezes a gente não estava planejando aquela gravidez e de repente vem, ou não, vem no momento em que você não estava esperando, né? São tantos fatores que podem influenciar no modo como você enxerga aquela gravidez, aquela maternidade, que a gente não pode julgar, né, as pessoas. Então a gente quer desconstruir isso na sociedade. Vamos olhar para a mãe, o que está acontecendo com ela, sem julgamentos, né? E quais as necessidades, né? O que cada uma, né? E o que nós podemos fazer. Né, para ajudar essa mãe? Onde está o nosso papel? Não o que eu acho que eu tenho que fazer, mas o que essa mãe precisa que eu faça, o que ela, né, onde ela está precisando de apoio, onde que eu vou ajudar mais. Sim. E sobre a saúde pública, o que nós temos agora? Você falou que temos algumas leis, né? Porque a gente precisa ser olhado para essas mães. Como Nós temos algumas leis, o Maio Furtacor, né, ele é um movimento que tem essa parte, né, que vai em busca, né, de pessoas que estejam engajadas aí no meio político para elaborarem, né, projetos de leis que virem leis, né, para que a gente possa ter documentado, né, de que é necessário, né, ter algumas ações. Então, aqui em São Paulo, eu vou pegar cola aqui, tá, gente, porque eu não lembro o número da lei. Aqui em São Paulo, no ano de 2023, foi aprovada
a lei... Peraí, gente. Foi 23? Foi o ano passado, 24. do Maio Furtacor. 17.937, foi o que eu falei errado. De 30 de abril de 2024. É que eu tava procurando aqui o 2023, não era 2023, né? Tinha 2024 aqui na minha frente e eu não tava achando. E essa lei, ela traz essa questão, né, das ações, né, que a gente realiza no mês de maio, né, desse movimento para que a gente possa ter mais acessibilidade aos locais, que nem a gente estava conversando aqui antes do podcast começar, né, da caminhada, né, que foi feita no Ibirapuera. Então, tendo uma lei, a gente tem possibilidade de entrar nos espaços, né, com mais facilidade, porque, olha, tá aqui documentado, nós somos do movimento Maio Furtacor, e a gente veio por conta dessa lei que existe aqui em São Paulo, para a gente fazer um movimento dentro desse espaço em prol da saúde mental materna. Então, isso é importante para a gente, porque muitas vezes a gente não tem essa abertura. Né? Quem é essa pessoa que quer falar aqui, né, de saúde mental materna? Não, e ainda é muito fechado. É, né? Muito assim, fechado. A gente enfrenta muitas dificuldades ainda para falar sobre esse tema, e até assim, para as pessoas se abrirem para ouvir, né? Porque muitas vezes, como que a gente pode contribuir, né, para a sociedade? O que as colaboradoras do Maio Furtacor fazem? Então, a gente programa rodas de conversa, palestras, a gente vai fazendo várias ações para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, às vezes é na roda da igreja, às vezes é na praça pública. Então, sem a lei, a gente não tem tanto reforço, assim. Mas com uma lei embasando a gente consegue, de repente, uma autorização da prefeitura para fazer uma reunião na pracinha pública ali, né? Que era uma coisa que a gente não tinha antes, né? Ou até para de repente, reforçar ali uma ideia de você fazer uma capacitação dentro do SUS mesmo, né? Porque hoje em dia a gente não tem uma diretriz governamental que estabeleça essa capacitação. Mas se nós, enquanto um movimento Maio Furtacor, a gente quiser levar isso para dentro de uma unidade do SUS, por exemplo, com essa lei a gente consegue, de repente, uma abertura melhor. No caso, a gente pode elaborar um projeto e tentar colocar no SUS. Podemos. Assim, não no SUS enquanto cadeia geral, porque assim, a gente ainda não tem a lei nacional aprovada. Tá. O que a gente tem são em alguns estados, a gente já conseguiu a aprovação aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve 2024. Em 2024 do ano passado, aprovou a lei estadual, mas a municipal ainda a gente não conseguiu. Ela tá lá para ser votada, mas ainda não foi votada, né? Então, em alguns locais onde a gente tem a lei aprovada, a gente consegue entrar, mas assim, ainda enfrentamos bastante dificuldades, porque depende daí do chefe que tá lá, das pessoas que se recebem a gente, porque eu já tentei vários postos também que a pessoa não recebe, então a gente não consegue nem chegar para explicar o que a gente quer fazer. Mas a lei ajuda a gente nesse ponto, né? De falar, olha, existe uma lei assim e que a gente pode fazer isso nesse mês, né? É o mês das ações, então dá um certo respaldo para nós podemos engajar mais nessas frentes. Eu gosto de falar que, quando eu vou explicar o que é o Maio Furtacor para as pessoas, o que é a campanha, eu falo que a gente vai virar igual o Outubro Rosa. A gente não precisa falar para ninguém que precisa, que o Outubro é rosa. Outubro Rosa, tudo fica rosa, sabe? Todo mundo tá de lacinho, é automático. Todo mundo tá de lacinho, as unidades de saúde fazem as campanhas, tem palestra, tá tudo envolvido por isso. Você entra nas nossas redes sociais, tá todo mundo de rosa. Todo mundo falando. Vai nas empresas, as empresas têm esse costume, né? Eu vejo minhas amigas que trabalham em empresas e a gente vê, tá todo mundo de lacinho, aí tem o dia do rosa, vai as mulheradas, vai tudo de rosa, os homens também, na academia, caminhada, fazem grupo. A nossa ideia é essa, entendeu? Que vai chegar um momento que a gente não precisa estar aqui falando e explicando o que é o Maio Furtacor, o que é essa campanha. É que as pessoas realmente tomem essa conscientização da importância que isso tem, da importância de cuidar da saúde mental materna. E o quanto esse cuidado vai nos gerar bons frutos, digamos assim, lá na frente, né, com as próximas gerações que serão
criadas por mães emocionalmente saudáveis. Então, a ideia é que a gente não precise bater na porta do postinho de saúde, olha, me dá um espaço, olha, vamos fazer uma roda de conversa aqui, ficar correndo atrás disso para que aconteça, não que a gente não queira fazer, mas o objetivo é que a gente chegue lá, não, ó, a gente já tem, a gente já vai fazer, você quer vir participar com a gente, sabe? Então, assim, que as pessoas tenham realmente essa conscientização da importância desse cuidado. E você comentou, né, que o movimento foi criado por uma psiquiatra e psicóloga. Como que tá isso agora? Temos mais psiquiatras no movimento? É um movimento que a gente percebe que é mais os profissionais da área da saúde? Vocês têm esse conhecimento? A gente, assim, como o movimento ele é aberto, a gente tem de tudo um pouco. Então, nós temos enfermeiros, nós temos fisioterapeutas. Assim, eu acredito que muitos são profissionais da saúde por conta de estarem já envolvidos ali no meio, né? Ou profissionais que estejam ligados ao materno-infantil, né? Que tem, por exemplo, tem dança materna, nutricionista tá na área da saúde, mas assim, a gente tem pessoas no nosso, pelo menos aqui em São Paulo, no nosso grupo, e que a gente observou bastante no simpósio agora que as pessoas se inscreveram. E aí a gente observou que teve o pessoal da dança materna, o pessoal de musicalização, pessoas que trabalham, terapeutas até, ou outras especialidades que trabalham nesse nicho, sabe? Tinha alguém que trabalhava com luto também, perinatal. Então, pessoas que trabalham nesse nível do materno infantil. E uma coisa que a gente percebe é que a maioria do público feminino. Sim. Né? A maior aderência ainda são mulheres que pensam sobre mulheres. E a gente busca também essa parceria onde todos pensem sobre esse assunto, né? Todos entendam a importância. A gente teve pais presentes, né, na nossa caminhada e foi muito legal, porque a gente fala para todo mundo, né? A gente troca com as mulheres para que elas se sintam ouvidas, mas esses homens também precisam ouvir e entender o que se passa com essa mulher. E até assim, para poderem assumir também, os pais, por exemplo, assumirem a parte que lhes cabe, né? Porque a responsabilidade é 50% deles também. Então, mas como isso na nossa cultura, ela não foi ensinada até agora, né? Então, é algo que ainda é muito difícil que homens entendam que eles também fazem parte disso e que o filho também precisa deles para serem pessoas completas, vamos dizer assim, né? Então, a nossa campanha também é de envolver os homens, porque é a sociedade inteira que precisa entender a responsabilidade que cabe a elas para assumir essa mãe também. Porque todo mundo foca muito no bebê, né? Os cuidados do bebê, o bebê que nasceu, o bebê que precisa disso, o bebê que precisa daquilo. Mas a mãe precisa mais do que tudo, porque se ela for nutrida, vamos dizer assim, com amor, com carinho, com atenção, ela dá conta do filho. Mas se ela não tiver sendo cuidada também, ela não dá conta de nada, né? Eu falo que essa mãe tem que ser olhada como mãe, né? Alguém tem que olhar para ela como mãe. Nisso que a gente fala da rede de apoio, né? Sim. E isso, né? Não esquecer que essa experiência é nova também para essa mãe, né? Exato. Não é só o bebê, é claro que o bebê precisa, né, dos cuidados, até por uma questão biológica mesmo, né, de maturidade biológica, mas essa mãe, ela também precisa, né? Então, se eu tenho uma mãe mais saudável emocionalmente, eu tenho uma mãe mais presente com esse filho. Se eu tenho uma mãe mais presente, né, eu vou garantir, né, um pouco mais de segurança no desenvolvimento desse filho, né, enquanto que o contrário também é verdadeiro, né, quanto mais insegura essa mãe tiver, quanto mais cansada essa mãe tiver, menos disponível ela vai estar para esse filho, né, e mais inseguro ele vai se desenvolver. Então, eu acho que é muito importante a gente poder pensar nisso e pensar também, né, esse ponto que a Nívia trouxe, né, dos pais, né, a gente sempre fala, né, que pai não é rede de apoio, que pai é pai, né, mas acho que é importante até uma coisa, né, que a gente falou no simpósio, né, da gente entender como também a gente está criando os nossos filhos homens. Sim. Né, porque a gente vem de uma sociedade, né, que tem, né, os resquícios do machismo, né, do patriarcado, que influenciam na forma como a gente cria,
E até sem a gente perceber, né? Então, muitas vezes esse julgamento, ele vem de um lugar que a gente não refletiu o que toda essa cultura tá pesando nas nossas falas, né? E que afetam muito, assim, o nosso julgamento, o modo como a gente... Até a frase que a gente vai falar pra mãe, querendo acolher, e de repente a gente faz um estrago ali, né? Porque a gente não parou para pensar. Então, essa reflexão que a gente quer trazer com a campanha é para que as pessoas também repensem, né? Tipo, como é que eu fui criada? Será que o modo como eu tô falando vem de um lugar de um machismo também, né? De colocar a mulher ali numa posição de que ela deve cuidar porque é a função dela e como se ela tivesse nascido para isso, né? E não, a mãe não sabe, assim como o pai também não sabe, né? Como criar. E a gente vai aprendendo na prática, né? A teoria é linda, a gente pode estudar o quanto for, mas a gente só vai saber a real mesmo quando a gente tá lá no tete a tete. E aí, tudo pode mudar, né? E aí que a gente descobre o que é a maternidade real e... Sim, porque desconstruindo todos os tabus e todas as histórias que existem, né, sobre o instinto materno, ele não existe. Né? O que existe é isso, né, que a Nívia falou, o tete a tete, o real, né, a experiência. A gente tá ali, né, no aprendizado com o nosso filho e ele com a gente também, né? O que existe é isso. Né? E é claro que a gente vai passar por momentos muito legais, muito bacanas, né? Principalmente quando eles abrem aquele sorrisinho banguelinho pra gente, né? Mas a gente também vai passar por momentos muito desafiadores. É o que eu falo pro meu filho. Assim, ó, eu não vou acertar sempre, nem você vai acertar sempre como filho. E nós temos que achar um caminho. Exato. Né? Nós temos que ir aí dançando a música, né? O que eu costumo falar para as minhas pacientes é assim, a gente mais erra do que acerta como mãe, mas o importante é a gente manter ali que a gente tá sempre mirando em acertar, né? Se a gente vai acertar, nem sempre, mas o importante é que a intenção tá ali, né? Viva atrás ali do que a gente quer fazer. Se perdoar quando não der certo e tá tudo bem, porque nós estamos, é como se a gente precisasse saber tudo, né? Quando a gente vira mãe, a gente precisa saber tudo o que aquela criança precisa, mas como que a gente vai saber de uma pessoa que acabou de nascer, que a gente nem conhece? É um estranho, na verdade, né? É nosso filho, mas é um estranho, então, e nós somos uma pessoa estranha para ele também, então é aquela coisa toda do namoro, da paquera, né? A gente vai entendendo, né? E a gente vai tentando entender ali o que acerta, o que não acerta, o que é bom, o que o outro gosta, o que não gosta, até que a gente entende o pacote e tenta ver qual o melhor caminho, né? Mas assim, daqui até o fim da vida, eu acredito que a gente vai errar muito. Então, se a gente puder exercitar o auto-perdão aí, já, né, alivia 50%. Com certeza. Mari, você quer falar alguma coisa da... Não, eu acho que pegando o gancho dessa questão do que a gente estava falando da sociedade, né, e o que ela impõe sobre a mulher, e aí a gente vai pensar o quanto isso vira uma sobrecarga, né, em relação a essa função da maternidade, né, que as meninas já trouxeram dessa coisa do pai, de que tem que dividir, e de que quanto nós como sociedade precisamos dividir, né, a Nívia trouxe a questão de que precisa de uma aldeia, né, e o quanto que a gente como sociedade pode colaborar, né, para diminuir essa sobrecarga dessa mãe, porque essa sobrecarga vai causar uma exaustão física, uma exaustão emocional, e aí a gente começa a perder essa qualidade dessa saúde mental dessa mãe. Essa mãe deixa de ter um bem-estar emocional, ela deixa de ter equilíbrio, ela deixa de tomar atitudes assertivas, porque ela está vivendo sobre uma pressão de que ela está nessa construção desse vínculo, mas ao mesmo tempo a sociedade impõe que esse vínculo tem que ser criado de uma outra forma, instintivamente, digamos assim. E aí, até que ponto a gente não está sobrecarregando ainda mais essa mãe, como sociedade, e dizendo que, tipo assim, olha, você precisa criar desta maneira, né? Você precisa estar sorrindo todo o tempo, você precisa estar feliz com a sua maternidade, porque foi o que você escolheu, ou foi o que veio, o que aconteceu, aceita e segue o baile.
você tem que estar feliz com isso, você tem que estar satisfeita, mas olha, você também tem que continuar a dar conta de toda a sua vida que você dava antes. Então, você tem que continuar sendo a melhor no seu trabalho, você tem que continuar buscando o seu lugar na sociedade, você tem que dar conta da sua casa, da sua família, ainda ter vida social, Ser e fitness. ainda ser fitness, e se alimentar saudável, e beber água, e enfim. E o quanto a gente está sobrecarregando essa mulher, o quanto a sociedade coloca de sobrecarga nessa mulher e diminuindo ainda mais essa saúde mental, né? E aí a gente vai pensar que essa mulher tá ali se sufocando, porque tá tentando se encaixar nessa sociedade, e é daí que a gente vai começar a ver os adoecimentos, né? E a gente vai entrar numa depressão, vai entrar numa ansiedade, porque quer dar conta de tudo isso que disseram pra você que você é capaz de dar conta, e eu gosto de falar que a gente realmente dá conta de tudo. O que a gente não precisa fazer é dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente E a não que vai preço ser... também, E né? a que preço. E a que preço, né? Que a gente E dá nem conta ser de tudo. perfeito, né? Mas é uma questão que, assim, você não precisa dar conta de tudo 100% o tempo inteiro, né? Porque aí você não vai ser... Em lugar nenhum você vai ser a melhor mãe do mundo, porque isso não existe. Aí você não vai ser a melhor profissional, você não vai ser a melhor dona de casa, você não vai ser... Não existe, é uma utopia. Eu falo que é uma utopia da maternidade, né? Uma utopia da sociedade dizer que essa mulher existe. Mas ela impõe pra você. E aí você tem que ser ainda, né? Entrar nos padrões físicos que a sociedade te exige. E aí, aonde é que existe essa mulher? Quem que escuta essa mulher? No Quem é que comercial, escuta, no comercial, né? No filme. No filme. Existe, essa mulher existe, né? essa Na mulher. televisão. E meio que é o que é vendido, né? É o que é Sim. vendido pra todo mundo, né? A maternidade. Quem aqui nunca viu um comercial de produto de bebê que tem aquela mãe plena, com o cabelo arrumado, Todos né? O cheirosa, ambiente deve ser. claro, o ambiente arrumado, sem nenhum brinquedo jogado no chão. Gente, Não, você Quem me nunca lembra uma série que eu assisti. A mulher tinha 3 filhos, ela acordava, a casa tava limpa. Aquela pia ai, perfeita, não tinha uma louça, com 3 crianças. Eu falei, aonde que ela vive? Aí Pois é. a pessoa vai falar assim, aonde eu estou errando? Porque eu não consigo acordar com a pia, aquela casa clean, não tinha um brinquedo espalhado. Eu falei, Exato. gente, ela tinha 3 crianças pequenas. Não, e ainda a E gente já tem arrumada, aquela detalhe, coisa assim, né? né? Que é quando a E criança. arrumada. Quando a criança é mal criada, você falhou como mãe, Você não educou. né? Ou você não educou, então assim, você falhou ali, né? Agora, se o meu filho. E a mãe começa a se perder nisso, né? E ela se baliza pelo como o filho se porta. Então, se o filho é educado, aí eu Um sou a mãe, respiro, né? né? Nossa! Uhum. Mas assim, aí ninguém conta que aquela criança também tem uma vida própria ali, né? Que ela tem Que personalidade, ela tem né? personalidade, ela vai ter a opinião dela e ela vai ter a vontade dela, que não necessariamente é o que a mãe ensinou, né? Então, assim, ainda a gente responsabiliza a mãe sobre isso e ela se vê ali. Então, assim, se o meu filho for bem-sucedido, quer dizer que eu estou bem-sucedida como mãe, né? Então, assim, que responsabilidade é essa que a gente precisa garantir que o outro seja bem-sucedido pra gente se validar como mãe, né? Então, todas essas questões, assim, são importantes para que as mães entendam que elas também não precisam ser perfeitas, né? Que elas podem falhar e que vai falhar e que a vida segue assim. Você sabe que a sua fala me lembra uma coisa que as pessoas falam muito, assim. Nossa, você é psicóloga, né? Você não deve errar nunca, né? Não, além de eu não poder errar, eu não posso ter um filho que dê problema. Exatamente. Claro que Ai, não. ai de você. Ai de mim, E não pode sentir também, né? né? Você não pode sentir, você não pode dizer que você teve... Não, e eu não sei vocês, como é que foi na maternidade de vocês, mas assim, uma coisa que eu me questionei muito foi quando eu não estava dando conta das minhas emoções e eu falava assim, gente, que psicóloga que eu sou. Sim. Porque como que eu tenho que saber lidar com isso? Eu tenho que saber como que eu não tô dando conta. Então, assim, eu falei 2 vezes, como mãe e como E como psicóloga. psicóloga. Nossa, que fraude que eu sou, né? Então, Eu sou assim, uma mentira, péssimo, sou né? uma mentira. Eu estudei pra quê? É. Se eu não tô sabendo lidar aqui, né? E aí, assim, quando que isso diminuiu? Quando eu conversei com outra amiga psicóloga, eu falei, gente, como é que foi a maternidade aí? Aí ela conseguiu ser sincera comigo, foi uma, né? Caos. Eu falei assim, nossa, o conhecimento da faculdade, e aí, rolou? Não. Tipo, Não sei, nada. Pra isso não serviu essa Não. teoria, né? Então, assim, né? Então, assim, como o diálogo e você ter essa rede também de outras mulheres
falando sobre as mesmas dificuldades que você passa, te traz um conforto também, para você conseguir lidar com essas dificuldades que a maioria das pessoas passa, né? Então, assim, por isso que o falar, a gente conseguir conscientizar a população de que, ok, a gente deixar a mãe falar quando tá ruim a coisa, quando tá difícil, é terapêutico, vamos dizer assim, né? Vai fazer bem pra ela também, vai deixar um alívio ali, que às vezes é o que ela tá precisando. É só escutar. Ela não quer que você dê um conselho ou que você resolva as coisas pra ela, mas ela só quer ser ouvida, ela só quer ser vista, né? E compreendida no lugar onde ela tá. E não ser julgada como uma mãe ruim porque ela tá tendo dificuldade ali. Ela mesmo também já tá se julgando, né? E se a gente for pensar, né? Eu acho que todo esse processo de gestação, parto, puerpério, vamos pensar, né? Quantas perdas, né? Essa mulher não passa? Ela passa por perda da transformação do corpo, ela passa por perda de, às vezes, passar muito mal na gestação. E eu lembro que na gestação das minhas filhas, na gestação do Pedro, eu não passei mal nada, mas das meninas eu tinha que desmarcar consultório direto, sabe? Eu não conseguia trabalhar porque eu enjoava demais. Então, quantas perdas vão se sobrepondo, né? Aí tem o parto, se você quer ter, sei lá, se deseja, se almeja ter um parto natural, aí você não consegue, aí você tem que ir para uma cesárea, aí você tem a recuperação, você fica, e aí você vai sendo colocado, né, cada vez mais num estado de vulnerabilidade. E aí eu pergunto aqui, quem é que gosta de estar se sentindo vulnerável? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu tive dengue um mês atrás e eu fiquei horrivelmente ruim, né? Foi uma dessas cenas assim que fazia tempo na minha vida que eu não passava, mas fiquei de cama mesmo, sabe? Não tinha força para levantar um braço, né? E aí a gente para e pensa e fala assim, meu Deus, eu não sou nada, né? Que vulnerabilidade é essa? Você perdeu o controle de tudo. Você perde o controle de tudo. E vamos pensar ali, essa mãe, né? Ela passa por tudo isso e aí ela tem o parto e ainda tem um bebê para cuidar. Como que não ficam, né? Esse turbilhão de emoções. E aí eu gosto de dizer também, né? Que como vocês sabem, né? Que eu estudo muito luto perinatal. Eu falo que o luto perinatal não é só o luto quando a mulher perde o bebê, quando esse bebê morre. Mas é o luto quando essa mulher, ela também vai para casa com o seu bebê vivo e passa por um puerpério sozinha. Né? Passa por um puerpério sem esse entendimento, sem esse acolhimento da rede, de quem está no entorno, né? Que as pessoas julgam, mas você quis, tem que dar conta, né? Ou é assim mesmo, ou mas é vai assim passar. mesmo, vai passar, né? Aí Vai você acha passar. que você tem que aguentar, então, porque vai passar, Sim. né? Então você aguenta. E tem o tanto que ela se perde dela, né? Exato. O quanto ela perdeu quem ela era. Quem ela era. Né? Como identidade, né? Eu falo que quem vem pra casa é a mãe, né? É a mãe do fulaninho, né? É a mãe daquele receito. Você já vem pra casa não, né? Na maternidade, você já tem, você já vira mãe do RN, né? Mãe de RN. Mãe do RN e tal. Então, assim, essa mulher também se perde dela, né? Ela também se desconecta. Também é um luto, né? Muito. Assim, que ela passa. E muito profundo, muito profundo. E quando você tá lá naquele calor e só quer um banho, né, gente? E aquele bebê no colo. E aquele suor, né, se misturando. O dele com o meu com o seu. Com o leite Com azedo. o leite azedo. E o cabelo Isso é não maternidade lavado. real, gente. Real, gente. Realíssima. Realista. E aí que eu acho que então a gente entra também num ponto que é importante da campanha, da gente conscientizar os profissionais que lidam com essa mulher. Porque ela vai ser. Os profissionais também funcionam como um ponto de apoio dela, tanto de olhar para essa mulher e atendê-la com acolhimento e sem julgamento, quanto também de perceber quando ela tá precisando de ajuda e não tá conseguindo pedir. Né? Então, assim, o que hoje a gente vê muito é assim. A mãe que reclama, as pessoas falando que ou é mimimi, ou que, por que ela não pediu ajuda? Né? Mas às vezes ela tá nesse lugar que ela não sabe nem mais quem ela é, porque quem ela era ficou na maternidade, e quem ela está tentando ser ali, ela ainda não sabe quem ela é, ela não encontrou ainda o seu lugar, como que ela vai saber
que ela pode pedir ajuda, ou que aquilo é normal, porque como a gente não fala sobre o que é normal na maternidade, a gente só fala da parte boa, quando ela se vê num lugar de não estar tão legal assim, ela não sabe o que está acontecendo e nem para quem que ela pode pedir ajuda, né? Porque de repente vai pedir ajuda para alguém e essa pessoa vai falar assim, mas então acho que você não nasceu para ser mãe, né? Então vai ver que não é pra você essa coisa. E não é isso que ela sente. Ela quer ser mãe, ela só não sabe como, né? Então, assim, os profissionais que lidam, que trabalham com mulheres, né? Não só da saúde, às vezes você é o colega seu do trabalho da empresa. Você olha aquela mulher, você percebe que alguma coisa ali tá diferente. Chegar para conversar, olha, tá, como é que estão as coisas aí, né? E se de repente você procurar ajuda de um profissional especializado em perinatalidade, né? Que vai tratar lá dos assuntos maternos, que vai saber lidar, ensinar você a lidar com essas situações. É nessa forma que a sociedade pode entrar também como rede de apoio, né? E que é importante estar atento, porque qualquer pessoa pode olhar para uma mãe e falar assim, tá legal? Como é que estão as coisas por aí? É aquela tal visita que você recebe e leva o bolo e lava a louça. Ai, por né? favor! Não vai esperando, né, que a pessoa que tem um bebê e que não está dormindo, que tem todas as questões, faça uma mega recepção, né? Mas olha só como é que as coisas são engraçadas, né? Eu lembrei agora de uma vez eu fui visitar uma amiga que tinha acabado de ter um neném também. Costumo fazer nesse sentido. Então, me preparei, levei o bolo, já levei o suco. Nanana. Quando eu cheguei, ela é mãe de 2. Quando eu cheguei, ela estava na cozinha assando o bolo. Eu falei, mas olha só, e eu mandei mensagem, falei, eu tô levando, eu levei sopa, eu levei tudo pronto, que tipo, assim, essa mulher não tá fazendo nada em casa, né? Eu tinha recente do meu, eu falei, vai precisar de tudo, eu levei tudo prontinho, assim, sopa quentinha já, na panela. E ela lá na cozinha, eu falei, mas por que você tá fazendo essas coisas? Ela, você falou que ia vir aqui me visitar. Eu falei, não, mas eu vim aqui pra cuidar de você, eu não vim aqui pra ser cuidada e você tá aí fingindo que tá tudo bem, sabe? Aí ela, não precisa. Eu falei, não precisa, fica tranquila, senta, vamos tomar um café, quer que eu esquente a sopa, quer não sei o quê. Então, quanto que a gente também já não tá acostumada, né, a esse servir e mostrar que tá tudo bem, que a gente já se previne antes, né? Lá em casa eu comprei um pacote de pão de queijo, botei no congelador, ensinei meu marido a assar. Falei, olha, aqui casa visita, o recém-nascido vai comer pão de queijo e tomar um café, gente. É o que tem, porque eu não me recuso a levantar daqui para algo diferente disso. Ou trazem, né? Que aí a gente come junto também. Mas o quanto que a gente, né, como mulher e como mãe, né, nesse papel, não tá acostumado a ter que mostrar que tá tudo bem, a ter que estar ali e dizer, olha, eu tô dando conta. E aí quando você não sabe, né, que nem a Nívia trouxe, o que é essa necessidade de pedir ajuda, eu percebo que é difícil, porque é como se você fosse pedir ajuda por uma coisa que você instintivamente deveria saber, né, se a gente for pensar no instinto materno. Ou se você é uma mãe boa, você dá conta. Ou se você é uma mãe boa, você dá conta. Então, se eu vou pedir ajuda pra maternidade, as pessoas vão dizer o que é de mim? O que eu tô pensando sobre mim? Eu não dei conta, eu não sou uma boa mãe, eu não nasci pra isso, eu não sei lidar pro meu filho, eu não amo o meu filho, né? E aí entra nessa questão de julgamento que ela vai ficar ali presa naquele mundo sem pedir ajuda e se adoecendo, prejudicando esse vínculo que ela tá criando com essa criança e gerando um monte de outras complicações, né? Que se a gente for pensar no objetivo, um dos objetivos também, voltando pro objetivo da campanha, é que a gente, com essas políticas, possa diminuir a demanda do SUS, por exemplo, com os cuidados psiquiátricos, com reduzir a questão de até medicamentosa, se a gente for pensar assim. Na questão do trabalho, essa mulher emocionalmente saudável vai parar de faltar no trabalho, vai diminuir as faltas, vai diminuir até o que a gente chama dessas ajudas, né, desse suporte que o governo precisa dar para algumas famílias, porque essa mãe vai estar cuidada. Né? Então a gente diminui essa demanda cuidando lá atrás, né? Do início, né? Enxergando essa mulher e essa mãe e pensando em manter esse equilíbrio emocional dela de uma forma mais viável, né? Para que ela seja essa mãe possível, para que ela seja uma mãe saudável. E aí, se a gente for pensar ainda nas demandas que isso descarrega em cima de uma criança, em cima do desenvolvimento de uma criança, e enquanto como sociedade, cuidar da saúde mental da mãe vai contribuir para um desenvolvimento dessa criança, um desenvolvimento emocional
mais equilibrado, uma criança que vai desenvolver seu cognitivamente melhor, uma criança que vai dar menos, como é que a gente chama? Mudanças, né, de comportamento, né, dificuldades ali em se adaptar às novas realidades e à demanda dessa vida que vai crescendo. Então a gente vai ter um ser humano que foi criado por uma mãe emocionalmente saudável, a gente vai ter a longa demanda e um adulto emocionalmente mais saudável, melhor desenvolvimento dessa criança, desse adulto que cresceu. Então, enquanto sociedade, o quanto cuidar do início vai nos refletir lá atrás. E o quanto isso contribui, né, para diminuir essas demandas. Isso a gente está falando em questões governamentais, mas se a gente pensar em questões como um todo, né, o quanto isso diminui a incidência dessa mãe precisar de ajuda, se emocionalmente falando, se a gente for entrar pelo lado da psiquiatria e esses atendimentos, o quanto a gente diminui essa necessidade lá na frente se a gente tiver um olhar diferenciado lá atrás. Eu acho que esse é o final, né? Assim, enquanto a campanha vai se construindo, Sim. a gente começa olhando aqui o pequenininho, que não é tão pequenininho assim, né? Tem uma demanda muito gigantesca, mas o nosso início é olhar para essa mãe. Mas essa campanha foi construída para olhar como um todo, que a gente já está pensando no desenvolvimento desse filho e nesse adulto que vai ser lá atrás e que vai gerar, né, um outro filho, e aí vai virar um ciclo de saúde mental mesmo, né? Um ciclo de que as pessoas se olham e se cuidam e valorizam a importância de cuidar da saúde mental. E acho que fora que, assim, quando a gente traz, né, essa proposta da campanha, a gente também dá um lugar, né, para essas mães que vivenciam essa maternidade de uma maneira, muitas vezes, tão solitária, né, e quando a gente fala, né, em enfrentamento de lutos, enfrentamento de perdas, a gente tem um lugar extremamente necessário, porque a gente acha que, na verdade, enquanto a gente está calado ali no nosso sofrimento, a gente acha que só a gente está vivendo aquilo, e quando a gente compartilha, não é que o sofrimento ele vai embora, ele continua ali, mas você aprende a dividir, você entende que tem outras pessoas que também vivem aquilo, e aquilo dá um conforto, dá uma acalentada, sabe? Então eu acho que também é um movimento de dar lugar, de dar espaço, né, para que a gente fale, sim, da saúde mental materna, mas sobretudo, né, eu acho que falar de saúde mental materna é muito diferente do que muitos pensam, mas é também cuidar desse filho, né? Porque se a gente tem a saúde mental materna, a gente tem uma mãe presente emocionalmente, né? Presente ali com esse filho, e é isso que a Mari estava trazendo, enfim. Então também o cuidado, né? Esse cuidado, né, que socialmente é tanto pregado, a gente tem que colocar no bolo disso, né, a saúde mental materna, né, porque cuidar da saúde mental materna também é cuidar do bebê. Exatamente, acho que é um todo, né? Com certeza. Ela saudável, uma mãe saudável, teremos menos episódios de estresse, né, ao extremos, né, de gritar, Com certeza. né, por isso a rede de apoio é muito importante, né? Sim. Mas como você falou, Nath, é um acolhimento, né? Com certeza. Esse espaço é para que elas se sintam acolhidas. Uhum. Eu acho que dá um senso de pertencimento, Uhum. né? Que tira aquela sensação de solidão, de você estar sozinha na maternidade passando por tudo aquilo. E assim, o ser humano precisa se sentir pertencente a um grupo, né? Então, a partir do momento que você se sente igual às outras mães, você já pensa, não tô sozinha nessa, não tô sofrendo sozinha e eu não tô passando por isso porque eu sou ruim. Todo mundo passa por isso também. Uhum. E aí sim, o vai passar faz sentido, né? Vai passar, mas assim, eu não preciso passar sofrendo, né? Dá pra eu me acolher Ou passar sozinha. Ou né? passar sozinha, Porque se a dificuldade existe, então assim, que tenha gente comigo, Uhum. né? Pra me ajudar a passar por isso. E só o fato de você compartilhar da mesma sensação que eu, já me dá um alívio, assim, um conforto, né? Uhum. Que me ajuda a entender, então, a minha maternidade não como alguma coisa que eu estou falhando, mas como alguma coisa que é o natural, vamos dizer. Uhum.
E quando ela pensa assim, nossa, eu não sou uma boa mãe diante da situação, ela vai perceber, muitas outras mães pensaram o mesmo Sim. que eu, né? Exato. Uhum. Não, Porque e às a vezes, primeira questão é, que vem, nossa, eu não sou uma boa mãe. é porque aí a gente vai entrar na questão da comparação, né? E aí N coisas que são colocadas em cima da maternidade como se tivesse um protocolo que a gente precisa seguir na Isso. maternidade, sabe? Você precisa sair da maternidade, quando seu filho nasce, você precisa amar o seu filho acima de tudo ali. Aquele amor tem que acontecer ali naquele momento. Depois você tem que amamentar, porque é uma coisa tão simples amamentar, né? Teoricamente, se você encaixa a criança ali, a criança vai mamar e pronto, como se isso tudo fosse muito normal. E aí você vai crescendo. Não, seu filho tem que ser educado, seu filho não pode, né, comer, birra. não pode fazer birra, né? Tem 1 ano, como é que seu filho de 1 ano faz birra, né? Eu já ouvi isso. De uma pediatra, por exemplo. E aí eu falei, parece que eu falei pra ela, cuida da saúde, do emocional, a mãe tá aqui pra isso. Mas assim, ele tinha 1 ano de idade, então a gente não tá preparada pra isso, sabe? As pessoas não estão preparadas pra ouvir essas realidades que a gente tá trazendo. E aí você acha que você tem que seguir aquele protocolo, aquele manual, e aí a partir do momento que você não se encaixa ali. E essa coisa da gente compartilhar é muito bom. E uma das coisas que a gente faz na campanha é estimular, né, esse compartilhar dessas emoções. Então, a gente estimula muita roda de conversa, grupos de mães, né, para que essa mulher se sinta pertencente a uma realidade mesmo, a uma maternidade real. A gente não tá falando de, grupo de mães, que festinha de aniversário que tá todo mundo sorrindo e acenando. A gente tá falando de mães que compartilhem a sua maternidade real ali, para você realmente ter esse apoio de pertencer, no sentido de que, poxa, né, elas também sentem o que eu tô sentindo, né? Eu fico muito numa questão que eu acho que, assim, uma vez uma professora lá da faculdade, ela falou uma frase que eu carrego até hoje, né, que ela fala assim, que quando a gente não sabe a forma, a gente tende a pôr numa forma, né? Então, quando a gente não sabe como lidar com alguma coisa, a gente vai buscar esses modelos prontos. E o que socialmente é visto é exatamente modelos prontos, coisas dentro de caixinhas, dentro de formas. Então, se você não está fazendo o que está ali na caixinha, o que está lá na forma, você está errada. É isso que a sociedade diz pra gente. E, na verdade, a maternidade ela é movimento. E cada um vai ter o seu. Ela é uma dança, né? Cada um vai encontrar o seu jeito de dançar, o seu encaixe com o seu parceiro, né? Com seu filho, com seu bebê, né? Com seu filho grande, né? Né? E cada um vai ter o seu movimento, né? Então eu acho que e aí fazendo uma relação até com a cor, né? Com a furta cor, né? Que é isso, né? Esse movimento. Você olha de um jeito, tá de um jeito. Se eu mudar aqui, ó, você vai ver de outro jeito. É isso. É esse movimento. E esse é o objetivo da campanha, a gente poder levar essa informação de que não tem um jeito certo. Tem o jeito de cada um de maternar. Falando da campanha, né, esse ano a gente teve bastante movimento, né, assim, e a gente estava falando de estimular essas rodas de conversa, então as representantes, né, nós estamos aqui em 3, mas temos mais representantes aqui em São Paulo, então tivemos bastante roda de conversa, a dança materna, musicalização, tem um livro, né, Nívia? Como é que é o nome? Que a Nicole fez, que é O Coração da Mamãe é Furta-Cor. Então, também para explicar para as crianças o que pode acontecer com a mamãe, que nem sempre a mamãe vai estar sempre feliz, que às vezes o coração dela pode ficar mais cinzinha, mais tristinho, e que tá tudo bem, desde que isso não sejam todos os dias, mas que se for todos os dias, então o que as crianças podem fazer, e que isso não tem a ver com a criança, da criança ter feito alguma coisa errada, mas é que todo mundo passa por isso, todo mundo pode ter várias cores no coração, né, e que tá tudo bem de vez em quando ficar triste também. Então, para a gente conseguir também fazer com que as crianças entendam o que pode acontecer com a mamãe de vez em quando. Uhum. E aí a gente teve contação de história, né, espaços que abriram pra gente pra fazer a contação de história, com musicalização. A gente fez a caminhada no Ibirapuera, que nem a gente já comentou, onde a gente reuniu famílias, né, e fizemos uma caminhada, tivemos dança materna, foi uma manhã muito gostosa. E tivemos também o nosso simpósio,
né? Esse ano foi online. Tá gravado, né, no Tá. no perfil do YouTube. Onda do, Furtacor SP. ficou salvo lá. Foi também uma manhã de troca entre profissionais, né? O nosso objetivo foi falar mesmo para profissionais ali naquele simpósio. E foi uma manhã de troca muito, muito interessante e uma vivência muito legal, assim, da gente ter. E outros olhares, sabe? Porque além de psicólogos, tinham outros profissionais ali que trabalham cada um dentro, tudo da maternidade, né? Mas cada um dentro do seu nicho ali, digamos assim. Então a gente pôde compartilhar esse outro olhar também, né? Com outros profissionais em cima da saúde mental materna. E ano que vem a gente faz muito mais. Ano que vem a gente quer fazer presencial, vamos ver. Vai ser bem interessante, né? É isso. Essa caminhada acontece sempre no mês de maio. Ou em algum outro momento também vocês fazem a caminhada? Não, é só... Não, as ações elas são concentradas em maio, Maio. justamente porque a gente quer chamar a atenção Tá. nesse mês para que as pessoas, para que realmente torne como se fosse o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim, Isso. e que marque as pessoas nesse momento para pelo menos que uma vez ao ano as pessoas parem para pensar nisso e refletir sobre as suas ações, né? E assim, o objetivo na verdade é que a gente não precise fazer a campanha, né? Que a Nicole até ela fala bastante assim de que o objetivo é que um dia a gente não precise falar sobre o Maio Furtacor, né? O que é Maio Furtacor? Um negócio que existiu lá atrás, uma época que a gente precisava falar sobre a saúde mental materna, mas que hoje a gente não precisa mais porque tá todo mundo saudável, né? Assim, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, é um pouco isso, assim, né? A caminhada, ela aconteceu esse ano, a gente faz 3 anos que a gente tenta fazer acontecer, mas esse ano a gente conseguiu concretizar. Ano passado a gente conseguiu com o apoio, né, de uma equipe de academia, mas esse ano foi inteiro do Maio mesmo, do movimento do Maio, e foi bem bacana, assim, as pessoas vieram porque ficaram sabendo pela internet, ou ficaram sabendo por professoras de música, enfim, mas a gente uniu, assim, um grupo bem bacana, assim, e a gente conseguiu, né, compartilhar lá um pouquinho na roda de conversa sobre a experiência de cada uma, e a gente espera que agora tenha todo ano, né, No Mari? fundo, são trabalhos que a caminhada e o simpósio não, mas no fundo são trabalhos que a gente já faz, né? Então, a menina da dança, a Amanda da dança materna, ela já trabalha com isso, ela tem roda, né? Com as mães, a gente trabalha em consultório com a psicologia perinatal, né? Somos psicólogas, então a gente junta tudo isso e aí a gente pega esse mês para concentrar essas ações, para que a ideia é para plantar uma sementinha, né, para que essa sementinha seja regada aí no decorrer do ano, porque um mês só não adianta a gente parar para pensar só em maio e não pensar o resto do ano sobre isso. Mas a ideia do maio hoje é essa sementinha que a gente implanta. Então a gente faz um movimento, nossas redes sociais ficam aí furta cor, né, cada uma com seu roxinho, com as suas cores lá que elas têm essa demanda, que elas se reconhecem ali naquela cor, para que vire mesmo essa rede de apoio, né, para essa sementinha ser plantada durante o mês de maio e que a gente colha os frutos dela aí no decorrer do ano. Então teremos em 2026, teremos mais. Teremos mais. Com certeza. Aí nós vamos nos encontrar antes, fazer um novo movimento aqui de divulgação. Ótimo. A gente agradece. Obrigada, Mariana. Obrigada, Natália. Obrigada, Nívia. Muito obrigada pelo convite. Por terem aceito o convite de estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante. Sigam-nos nas redes sociais que estarão ali no link e compartilhem. Obrigada, até breve.